Beleza, meus amigos? Esse aqui é o já conhecido aí por vocês, termostato MH1210W. O que tem acontecido com esse termostato é que tá chegando no mercado algumas variações dele, é o mesmo modelo, é o mesmo aparelho, porém com algumas modificações aí. Eu tenho aqui três modelos para mostrar para vocês. O que muda neles? Principalmente a posição dos terminais aqui, dos bornes. A posição do botão liga e desliga e do botão set point e a programação. Então vou mostrar para vocês a diferença dos modelos anteriores para os modelos atuais. E no modelo atual eu vou mostrar também a programação, já que do modelo antigo eu já tenho a programação aí no canal. Vou começar desse modelo mais antigo aqui, um dos primeiros modelos desse termostato que vieram. Aliás, esse aqui. Acontece que nós tínhamos o sensor aqui no canto, os dois fios de alimentação fase e neutro, ou fase que ele é 220 também. Aqui no meio e aqui no canto o contato do relé. Independente da posição dos contatos, a funcionalidade dele é a mesma. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Nesse aqui já muda. Eu tenho aqui, continuo aqui com o sensor no canto, igual esse. Só que a posição aqui dos contatos mudou. Observe você. Um está desse lado e esse aqui está do lado de cá, né? E aqui os outros contatos. Contato do relé. Agora a diferença para esse aqui já mudou muito. Agora eu tenho aqui a entrada de energia no cantinho, onde aqui seria o relé. No meio eu tenho o sensor. Nesse aqui do meio é a energia, 110 ou 220 volts. E aqui no canto eu tenho o contato do relé, neste modelo. E aqui no canto, nesse modelo antigo, eu tenho o sensor. Você tem que observar somente essas orientações, beleza? A funcionalidade é a mesma, você vai ter só que inverter de um para o outro. E vamos supor que você tinha um antigo e ele queima e você precisa trocar para um novo. Você não pode só chegar e trocar os fios, colocar na mesma posição, senão não vai funcionar e você corre risco de queimar o aparelho. Você vai sempre observar onde que está a nova posição dele. Tem um jeito fácil de vocês identificarem. Observe aqui que esse termostato, por exemplo, ele está escrito em chinês. Então, como é que você vai saber o que é o que aqui? Primeiro que ele vai estar escrito ou sensor ou NTC. Pode ver que está escrito NTC nesse daqui. Se está escrito NTC, quer dizer que é o sensor. É o tipo de sensor NTC. Observe que nesse aqui também vai estar escrito NTC. Agora eu tenho aqui o desenho de um contato de um relé. Observem vocês aqui. Desenho do contato de um relé. Se eu tenho o contato do relé, isso quer dizer que é a minha saída. E o que sobrou, então, é a minha entrada. Isso se ele tiver 6 bornes, beleza? Se tiver 8, aí já muda. Mas todos esses modelos aqui que eu estou mostrando para vocês tem 6 bornes. Então, essa dica aí é válida para esses modelos, tá bom? O que eu vou mostrar para vocês, eu vou ligar ele na tomada e eu quero mostrar também a diferença na programação. Aliás, eu vou mostrar primeiro também a posição do botão set point liga e desliga. Aqui o set point é em cima e liga e desliga embaixo. Neste modelo, o set point é embaixo e o botão de liga e desliga é em cima. Esse modelo é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá bom? Vou mostrar aqui a programação dele. Ligar na tomada aqui. Algumas coisas que mudaram na programação. Os nomes das funções, alguns mudaram. Então aqui eu tenho HC, já é conhecido que C é para resfriamento, H é para aquecimento. Aperto o 7 para confirmar. A próxima função é CP. Nos outros termostatos, nesses outros modelos aqui, essa função chamava D. D ou CP é a diferença de temperatura entre a maior e a menor temperatura no interior da minha chocadeira ou do meu freezer, por exemplo.
Eu tenho agora que esse CP varia de 1 em 1 grau. Antes, nos outros modelos, variava de 0,1 em 0,1 grau. Então, eu poderia, no modelo anterior, programar, por exemplo, a minha chocadeira para trabalhar de 37,7 até 37,8 graus. Não seria muito útil, mas tem gente que gosta, né? Nesse aqui eu não consigo. Nesse aqui eu consigo a variação de 1 em 1 grau. Então, eu conseguiria, por exemplo, de 37,7 até 37,8, ou de 37,5 a 38,5, e por aí vai, né? Galera, na prática isso não faz diferença. Tem muita gente que gosta de colocar uma variação pequena, mas na verdade o que o ovo vai perceber é uma medição, assim, uma média, né? O ovo ele não vai perceber quando a temperatura chegar a 37,5 e depois a 38,5, porque essa variação é muito rápida. Ela vai de 37,5 a 38,5 e volta caindo a temperatura de 38,5 a 37,5 em poucos segundos. Então, no final das contas, o ovo vai perceber uma temperatura média. Então, se está programado de 37,5 até 38,5, a temperatura média dentro da chocadeira vai ficar próximo dos 38 graus, que é uma média entre 37,5 e 38,5. Então, se você quer uma média de 37,7 graus, você vai programar ele de 37,2 até 38,2. Beleza? Não tem segredo. Quero mostrar para vocês as outras funções também. Vamos entrar aqui no menu novamente. Eu já mostrei o HC e o CP. O LA é a menor temperatura em que o meu termostato vai aceitar ser programado. O HA é a maior temperatura em que ele vai aceitar ser programado. Por padrão, LA menos 40 e HA mais 120. O que isso quer dizer? Que eu posso programar, por exemplo, uma faixa de temperatura de segurança para o meu freezer ou para a minha geladeira funcionar. Então eu posso programar esse termostato de forma que eu não vou conseguir alterar essa temperatura aqui, observe aqui. A temperatura de controle dele, eu posso programar de forma que eu não consiga, por exemplo, reduzir essa temperatura abaixo de 35 e nunca programar acima de 40. Isso aqui é uma medida de segurança do termostato. Eu vou até demonstrar essa função aqui para vocês porque ela é uma função interessante. Eu vou colocar o meu HA, vai ser a temperatura máxima, eu vou colocar 35 graus. Ou seja, eu nunca vou conseguir programar acima de 35. E nem abaixo, por exemplo, de 30 graus. Então vocês vão observar aqui agora. Estava em 32, eu vou tentar colocar acima de 35. Não sobe mais, tá vendo? Então se você tiver uma chocadeira e quiser colocar, por exemplo, 40, vai ser um valor interessante. Eu não vou conseguir programar também abaixo de 30 graus. Viram? Mas e se eu quiser mudar minha configuração e quiser programar, né, fora dessa faixa? É simples, você volta lá no menu, vai lá nas funções LA e volta lá até menos 40 graus, por exemplo, que é padrão, né? Vou deixar em menos 40. Vou voltar com essa função para mais 120 graus, que é o padrão dele, né? O PU é muito utilizado aqui, para chocadeira não é necessário, beleza? Mas para freezer pode ser que seja necessário utilizar. O PU seria, no caso, um atraso na ligação do compressor. Então, se eu estou trabalhando com ele no modo resfriamento, vou colocar aqui para vocês verem. Que é para freezer ou geladeira.
Eu vou colocar aqui 33 graus, só para demonstração, tá bom? Esse valor poderia ser 4 graus, 2 graus, menos 2 graus. Vou mostrar para vocês. Se o LED está ligado, quer dizer que o meu compressor está ligado. Então a temperatura no meu freezer vai começar a cair. Vocês viram que quando chegou a 33 graus, 33 que eu selecionei aqui, é a menor temperatura que eu quero no interior do meu freezer. Quando chegou em 33, ele desligou. Chegou em 34, ele ligou novamente. E assim ele vai fazendo esse ciclo de 33 a 34 graus. Lembrando que essa diferença poderia ser maior. Aqui está 1 grau, mas se eu quiser 2 graus, eu venho aqui em CP, que é meio diferente de temperatura, e coloco 2. Então agora ele vai atuar de 33 a 35 graus. Chegou em 35 graus, ele ligou. Aí agora eu vou mostrar para vocês. Vocês viram que assim que chegou em 35 graus, meu compressor já ligou. Agora eu vou demonstrar aquela função de atraso para ligar o compressor. É o PU. Vou deixar aqui 1 minuto. Isso quer dizer que quando o meu freezer, a temperatura dentro dele subir e alcançar os 35 graus, ele não vai, vou aquecer aqui o sensor, ele não vai ligar instantaneamente, como estava acontecendo. Ele vai esperar 1 minuto antes de ligar o compressor. Vocês viram que aqui começou a piscar? Começou a piscar e o relé não atuou. Dá para ouvir o barulho do relé atuando, né? Ele não atuou. Ele vai esperar 1 minuto, porque os compressores eles não podem ser ligados e desligados rapidamente, né? Tem que esperar aí haver um equilíbrio de pressões dentro do sistema para que ele seja ligado novamente. Sendo assim, então, se for necessário, caso você ache que vai haver uma variação de temperatura muito rápida no interior do freezer, é necessário que ligue isso aqui, esse 1 minuto ou 2 minutos, aí você pode programar até 10 minutos, que seria o atraso para ligar novamente o compressor. Isso é uma medida mais de segurança. Não quer dizer necessariamente que você vai ter que utilizar não, beleza? Quando passar 1 minuto, então, vocês vão ver que esse LED vai parar de piscar e o compressor vai ligar. Acabou de dar 1 minuto, compressor ligado. Nisso a temperatura então vai começar a cair. E quando chegar em 33 graus, meu compressor desligou. Foi o que aconteceu aqui. A última função desse termostato que eu quero mostrar para vocês é a calibração. Vocês podem ver aqui que ele está marcando aqui, por exemplo, na faixa de 30 graus, né? 30.6 está variando. Vamos supor que eu tivesse trocado esse sensor para um sensor maior de repente e começasse a dar um erro na minha medição. Ou então, se eu tivesse aqui um termômetro que eu considerasse que fosse de maior confiança do que esse termostato, e eu quisesse ajustar o meu termostato para trabalhar na temperatura, vamos dizer assim, correta, né? De acordo com o meu termômetro padrão. Vocês podem ver que está marcando 29.7. Então, se eu quisesse, se o meu termômetro padrão tivesse, por exemplo, em 30.7, quer dizer que que esse termostato estaria 1 grau abaixo. Então, eu tenho que calibrar ele com mais 1 grau. Vou entrar no menu, pressiono o botão 7, espero, né? Vou voltar aqui, pressiono o botão, espero. Entrou no menu, vou lá na função CA, que é calibração, aperto aqui para entrar. E eu vou colocar aqui 1 grau. Vocês viram que ele foi para 30.8. Mas vamos ver então se eu quisesse calibrar ele para menos. Então, se o meu termômetro estivesse a uma temperatura abaixo, eu quisesse calibrar ele para menos, também consigo menos 1 grau. Agora vocês podem ver que ele foi para 28.8, sendo que antes ele estava medindo 29.8, né? Vou voltar aqui para a configuração padrão, onde a calibração é 0.
0, voltou para 29,8. Isso também é uma variação deste modelo para os anteriores. Essa calibração antes poderia ser feita de 0,1 em 0,1 grau. Nesse modelo você só consegue calibrar de 1 em 1 grau. Então seria uma calibração um pouco menos precisa, né? E aqui a temperatura para o freezer. Aqui você colocar vai ser a menor temperatura no interior do seu freezer. E para a sua chocadeira vai ser a maior temperatura que você vai querer no interior da sua chocadeira, beleza? Então essas aí são as novidades em relação a esse modelo, galera. Um abraço, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo.